eu creio que estamos em um tempo poderoso de oração. E o Espírito Santo, ele é o convidado aqui principal. Na verdade, sem ele, não teria razão de ser desse nosso encontro. E Deus estava me dando algumas palavras aqui, e eu creio que é uma palavra para a sua vida, que Deus vai operar de uma maneira poderosa. Enquanto você está aqui nesse momento de oração, Deus está trabalhando na sua mente, Deus está trabalhando na sua casa, Deus está trabalhando nas condições, nas situações que você tem passado, sabe? Deus te trouxe aqui para algo especial, para algo poderoso. Deus sabe que você precisa. Deus não vai te dispensar de mãos vazias. Sempre que nós nos apresentamos diante dele, ele se manifesta na nossa vida de uma maneira muito poderosa. Então eu creio que Deus tem algo já reservado, Deus tem algo preparado para cada um de nós que estamos aqui. Você também está nessa fé? Você também crê assim, Que bom que estamos aqui. Olha lá, chegando a Alessandra, Cássia, Silmara, glória a Deus. Escute bem, sabe, uma palavra que estava vindo para mim aqui, Deus está me trazendo algumas coisas aqui importantes hoje e nós vamos orar. A primeira coisa que Deus estava me fazendo lembrar de coisas que acontecem quando nós procuramos a Deus é que quando nós estamos na presença dEle, Ele faz coisas na nossa vida que às vezes a gente não percebe. Alguém veio me contar um testemunho por esses dias agora, e Deus me deu uma interpretação. Eu falei, sabe o que Deus está falando com você? Ele estava contando que estava vindo uma situação antiga com a pessoa no passado. Eu falei assim, Deus está quebrando os laços de alma. Sabe? E sabe quando isso aconteceu? Aconteceu em momentos de adoração. Então, quando nós estamos na presença de Deus, até sem você perceber, Deus está fazendo algo na sua vida. Você está ouvindo isso? Até sem você perceber, quando você está na presença de Deus, Deus está fazendo algo na sua vida. Tá vendo? Então valorize a sua vida com Jesus, valorize a sua vida na presença de Deus. E você que está chegando aí, enquanto você está aqui nessa oração, você não está percebendo, mas Deus está te transformando, Deus está te dando uma estrutura, Deus está agindo em algo na sua vida, Deus sabe o que precisa ser feito. E enquanto você está aqui em oração, Deus já está trabalhando por você e às vezes você não sabe, você vai ficar sabendo daqui a alguns dias. Tem coisas também que Deus não nos permite saber, tem coisas que Deus não nos permite saber, porque sabe como está a nossa emoção naquele dia, como está a nossa emoção naquele momento. Deus vai nos dando uma estrutura emocional, para saber algumas coisas. Tem coisa que é bom não ficar sabendo, Agora escuta bem, e não é só por, só estou falando por inspiração de Deus aqui, mas você deve confiar o quê? Que Deus está te protegendo, que Deus, Ele tem o controle da história. Agora, o interessante é que aqui em João no capítulo 4, sabe, Deus está me dando algumas coisas. Hoje é uma daquelas noites que o Espírito Santo vai começar a guiar assim, de uma forma surpreendente. Então se prepara porque Deus vai nos surpreender. Em primeiro lugar, quando o oficial do rei vem para Jesus, ele fala, o meu filho está doente, e ele começa a insistir com Jesus, ele pede uma outra vez, dizendo, Senhor, venha antes que meu filho morra. E Jesus respondeu, vá, o seu filho vive. Então o filho do oficial do rei, ele viu que Jesus estava ali, Jesus fazia os milagres, Jesus voltou ali para Caná da Galileia, onde ele tinha transformado água em vinho, e o oficial do rei estava ali, o filho dele estava doente em Cafarnaum, e Jesus, enquanto Jesus estava conversando com ele ali, lá na casa dele já estava acontecendo milagre. Você está ouvindo? Enquanto Jesus, eu estou sentindo o poder de Deus, enquanto Jesus está falando com você aqui, pela sua palavra, pelo seu Espírito, na sua vida, na sua casa, também está acontecendo milagres, sabe? E Deus quer que você fique focalizado na palavra. Enquanto você está ligado com as coisas espirituais, Deus está trabalhando por você, você nem sabe, mas Deus está fazendo algo na sua vida. Escuta bem, e Deus estava me dizendo algumas coisas aqui. Você já ouviu falar, isso aqui não tem na Bíblia não, mas vai ser o suficiente para alguém aqui entender.
Na verdade, isso tem na Bíblia, numa história bíblica, sim. Mas eu vou falar aqui com você, essa frase não tem na Bíblia, mas só para você entender. Escuta bem. Quando a Bíblia conta uma história em 2 Samuel 10, na verdade está preparando essa mensagem para outro dia, mas veio para agora, então eu vou falar, né? Tem na Bíblia, sim. Você vai ver que tem na Bíblia. Quando Davi ele age com bondade, né? Com o filho de determinado rei, lá em 2 Samuel, no capítulo 10, né? Os conselheiros do rei, o nome é Anum, ou Anum, eles suspeitaram da boa vontade de Davi. E sabe, essa frase agora não tem na Bíblia, mas você vai entender. Não é o filho de Jonas esse caso, é uma outra situação. O filho de Jonas também é uma história, né, linda, Mefibosete, né? Mefibosete para alguns. Agora, o interessante é que quando Davi age com bondade, era uma mensagem que eu estava estudando para outro momento, mas eu creio que Deus quer falar aqui, né? Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando numa situação. Escuta bem, Davi, ele decidiu agir com bondade, né? Retribuir a bondade de Naás, rei de Amon, após a sua morte. O filho dele era Hanum. A Bíblia diz aqui no versículo 2 de 2 Samuel 10, usarei de bondade com Hanum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade comigo. Né? Então ele envia mensageiros para consolar Hanum, filho do falecido rei. Né? Mas o que eu estava me chamando a atenção nesse capítulo, que Deus estava trazendo esse capítulo para mim, né? Esses tempos aqui, e o que me chama a atenção é que os conselheiros de Hanum, né? Eles começaram a suspeitar da boa vontade de Davi. Ó, Deus está falando com você, presta atenção. Essa mensagem não era para agora, eu estava estudando ela para outra gravação aqui. Mas Deus está querendo falar com você. Então, o que a gente fala no ditado popular? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Né? Isso aí não tem na Bíblia, não. Mas é essa a expressão. E foi como se... E aconteceu aqui como se fosse isso. Os conselheiros de Anum, ou Hanum, suspeitavam da boa vontade de Davi. Então, diz aqui no versículo 3, porventura Davi te envia consoladores para honrar a teu pai? Não mandou antes seus servos para espiar a cidade e destruí-la? Então, sabe, tem gente aqui que está muito desconfiado. Eu vou falar. Tem gente aqui, ó, sabe, vamos falar a verdade. Às vezes a gente já passou por tanta situação, às vezes a gente passou por tanta situação que a gente fica desconfiado. Aí Deus vem, Deus está agindo na sua vida, só que você fecha o coração. Você fala, isso aqui não deve ser de Deus, porque não é normal a pessoa fazer tanta bondade assim. Essa pessoa deve estar com alguma má intenção. Né? E às vezes a pessoa não está com a má intenção. É uma resposta de oração, é uma providência de Deus. Deus trabalhou na mente de alguém, Deus tocou no coração de alguém. Então nós precisamos receber essa bondade de Deus na nossa vida. Sabe que Deus está falando com alguém aqui? Tem gente que está suspeitando da boa vontade das pessoas. Quantas vezes Deus tocou no coração daquela pessoa para agir com bondade, agir com uma bênção em seu favor. Então escuta bem, talvez você está tão acostumado, né, a ver tanta coisa ruim na terra. Nós já vamos orar aqui. Nós já vamos orar Maria José, tá bom? Vamos orar Cristiane, glória a Deus. Agora presta atenção. Talvez você já passou tanta situação, tanta dificuldade, tanta treva, tanta situação difícil, vamos ficar assim que está melhor. E aí quando alguém vem agir com a bondade com você, você começa já a desconfiar. Você começa já a desconfiar. Você fala, deve ter alguma coisa errada. Não é possível. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Quando às vezes não é nada disso. Quando às vezes não é nada disso. Às vezes é Deus, né, trabalhando no coração de alguém para te beneficiar, para te ajudar. Você está vendo? E sabe, se você for ver, muitas vezes nós perdemos alguma coisa que Deus tem para nós, porque a gente fica muito desconfiado, né? A gente fica muito desconfiado. E na verdade, Deus estava me dando aqui, que durante essa oração de agora,
Deus está trabalhando em situações e Deus está tocando no coração de pessoas que precisam te beneficiar. Eu vou falar, é uma mensagem diferente aqui. Agora, você não vai esperar do homem, você vai esperar de Deus, né? Você vai esperar de Deus. Agora, você vai ver que a sequência aqui dessa mensagem, no versículo 5, diz assim: ficai em Jericó até que vos torne, né, a crescer a barba, e então voltar. Davi, ele acolheu homens humilhados, né, e deu um tempo de uma recuperação. Hanum raspa a metade da barba dos servos de Davi e corta suas roupas, né? Ficou uma situação ali complicada. Toda uma situação aconteceu. Por quê? Por causa de um conselho errado. Por causa de um conselho errado, né? Houve ali um desrespeito com os mensageiros de Davi, sabe? Por causa de um conselho errado, eles começaram a se preparar para a guerra. Por causa de um conselho... Eu estou sentindo o poder de Deus. Deus me deu essa mensagem, então eu estava estudando para falar com vocês, né? E Deus falou, é agora, né? Então, por causa de um conselho errado, veio uma estratégia, né? Uma estratégia de guerra, veio toda uma situação. Você está vendo? Mas o que acontece? Você precisa entender que Deus trabalha no coração das pessoas, que Deus transforma o coração das pessoas. E eu entendo você. Eu entendo você, por quê? Às vezes você já passou tanta situação que você fala assim, ó, ninguém quer fazer nada de bem para ninguém não. Sabe? Quando a coisa começa a ser boa demais, eu já começo a perguntar. Deve ter alguma coisa errada. E às vezes não tem nada errado. Uma pessoa começou a ser muito abençoada, já começa a pensar, deve estar fazendo alguma coisa errada. E às vezes não tem nada de errado. Agora, a Bíblia mostra aqui que Davi, ele queria retribuir a bondade de Naás, rei de Amon, após a sua morte. Então ele envia mensageiros para consolar o filho do rei falecido. Mas sabe o que acontece? Os conselheiros de Hanum suspeitaram da boa vontade de Davi. Sabe o que Deus está falando para a gente aqui? Você tem que parar de suspeitar de tudo e todos. Porque às vezes Deus está levantando alguém para te abençoar. Ou às vezes você está numa situação, está duvidoso da situação, e Deus quer uma confiança, né? Agora, nós confiamos em quem? Nós confiamos em Deus. E Deus também pode levantar pessoas na sua vida, pessoas para caminhar com você, ou pessoas para te abençoar de alguma forma, sabe? É claro também que você não pode baixar a guarda, você tem que estar sempre em oração, em jejum, mas às vezes Deus levanta pessoas para nos abençoar. Enquanto você está nessa oração aqui, ó, Deus está quebrando toda a interpretação errada, Deus está te dando discernimento espiritual para você entender que Deus, ele transforma o coração das pessoas, sabe? Às vezes a gente fica desconfiado também, sabe como que é? É assim, será que aquela pessoa realmente está transformada? Será que aquela pessoa realmente mudou por dentro? Será que aquela pessoa realmente, né, tem uma boa intenção a partir de agora? Né? Então, você deve orar, né? Deve estar em oração, mas às vezes a pessoa realmente foi transformada. Às vezes a pessoa realmente permitiu que, sabe, o coração dela fosse mudado. E aí o que acontece? A gente fica desconfiando demais, e aí quer entrar em guerra, quer entrar em discussão, quer entrar em problema, quando na verdade o rei tinha uma boa intenção. Quando na verdade aquela pessoa tinha uma boa intenção com você. Você está ouvindo isso? Então Deus está trabalhando aqui no nosso discernimento espiritual e nas nossas questões emocionais hoje. Por quê? Porque tem gente aqui que está exatamente nessa situação. Você está desconfiando se alguém foi transformado. Você está desconfiando que alguém está sendo muito bom com você. Você está desconfiando. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, às vezes a gente tem que parar um pouco de ser desconfiado e andar pelo discernimento espiritual. São coisas diferentes. Né? Então, que o Espírito Santo nos ajude a parar de suspeitar mal de tudo e de todos. Né? Por quê? Às vezes a gente está suspeitando quando não existe nada. Não existe nenhum problema. E as pessoas começam a suspeitar. Não é verdade? E às vezes Deus trabalhou no coração de alguém.
Às vezes Deus levantou alguém para te abençoar e você está todo de suspeita, está todo, sabe, achando que tem alguma coisa errada. E às vezes essa pessoa está com a boa intenção, só querendo ajudar. Não é verdade? Então, nós devemos ficar atentos para isso. Porque Deus vai levantar pessoas para te abençoar. Deus vai transformar pessoas que você tem orado, sabe? Então você mantenha a oração, mas saiba que Deus, Ele transforma o coração das pessoas, sabe? Tem pessoas bem intencionadas, que às vezes nós duvidamos. Tem pessoas bem intencionadas que Deus trabalhou no coração delas. E a gente quer afastar. A gente não quer próximo, não é verdade? Mas às vezes Deus já trabalhou no coração daquela pessoa. Então, que o Senhor nos ajude, nos dê esse discernimento para a gente não entrar em guerras desnecessárias, né? Sabe? Você quer viver bastante tempo na terra, saudável, né? Então procure entrar só nas batalhas certas. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas nossa luta é no nível espiritual, né? Quem sabe Deus já falou com alguém em seu favor. Quem sabe Deus já transformou o coração de alguém e você está aí, sabe, está aí armado, né? Não baixar a guarda é diferente. Você não vai baixar a guarda como? Orando, buscando a Deus, né? Sensível ali à voz de Deus. Mas muitas vezes a gente fica muito, por causa das situações da vida, nosso coração fica muito rígido. Por causa da situação da vida, você conhece uma pessoa boa, e você fala assim, tá bom demais para ser verdade. Essa pessoa é boa demais. Eu vou verificar, deve ter alguma coisa errada na vida dela. Não é possível uma pessoa ser tão boa. Ela tem alguma coisa. E se cavar fundo, vai achar alguma coisa mesmo. Porque ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Você é bom em uma coisa, bom em outra, mas tem alguma coisa que não está 100%. Agora, escuta bem. O que Deus está falando aqui nessa oração é que nós devemos tomar cuidado com as interpretações erradas. Nós devemos tomar cuidado, né, com os conselhos que a gente ouve que nos coloca contra outra pessoa. Você está ouvindo isso? Toma cuidado com os conselhos que colocam você contra outra pessoa. Você deve tomar cuidado. Tem vezes que é real mesmo. Tem vezes que é Deus te orientando, mas tem vezes que não. É uma interpretação errada das boas intenções de uma pessoa com você. Você está ouvindo isso? Porque Deus... mas aquela pessoa já fez coisa ruim comigo. Pois é, mas às vezes Deus transformou o coração dela. Aquela pessoa já está bom. Por que ela está querendo me beneficiar desse jeito? Por que ela está me tratando tão bem assim? Já começa a desconfiar. Isso também não está certo. Às vezes Deus está trabalhando alguma coisa no coração daquela pessoa. Às vezes aquela pessoa nem sabe, mas Deus está trazendo alguma aproximação por algum propósito de Deus. Você está vendo? Então, a gente tem que parar de ser muito desconfiado e andar pelo discernimento espiritual. Permitir que o Espírito Santo venha conduzir a nossa vida. Deixa eu citar mais uma vez aqui. Eu li um livro uma vez, em 2016, eu ouvi partes dele, inclusive durante um voo, né? 2016. E depois ouvi várias vezes também, algumas partes. Ouvi esse livro, um audiobook, O Andar no Espírito, o Andar no Poder. E ele fala lá que você quer aumentar o seu discernimento espiritual? Então, ele fala assim, que se nós orarmos em línguas, pela 1 hora por dia, todas as áreas da nossa vida serão transformadas. O autor diz nesse livro, e ele começa a lhe mostrar bases bíblicas para isso. Se nós orarmos em línguas, que é uma edificação espiritual, todas as áreas da nossa vida serão transformadas. Ah lá, Silmara colocou, esse livro é muito bom. Então, nós precisamos o quê? Buscar de Deus orientações e praticar, né? Por quê? Porque quando nós oramos em línguas, Deus começa a transformar o nosso emocional. Você que era muito desconfiado, você passa a não ser mais desconfiado, mas ter discernimento espiritual. Você vê aqui que os conselheiros desse rei, eles suspeitaram da boa vontade de Davi, né? Os conselheiros desse novo rei aqui, então, Hanum, né? O pai dele tinha falecido, eles começaram a suspeitar da boa vontade de Davi. E aí eles desrespeitaram os mensageiros de Davi.
eles começaram a se preparar, começou a ter uma preparação para a guerra, começou a ter várias situações ali, né? E isso não era nós vamos ver aqui que não era a intenção, Davi não estava com nem a má intenção. Você está vendo? Então eu vou falar mais uma vez para a gente ficar com essa palavra. Eu creio que a gente vai usar essa palavra por esses dias. Essa palavra estava vindo para mim, então eu comecei a estudar, e eu nem ia falar agora aqui. Eu tinha preparado uma outra palavra aqui, mas é uma palavra para você. Então Deus está providenciando e Deus quer que seja agora. Eu quero crer assim. Então, Davi envia mensageiros e Davi fala assim: eu vou agir com bondade com Hanum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade comigo. Então ele enviou ali mensageiros para consolar, e aí eles desconfiaram. Opa, vamos ficar desconfiados. E os conselheiros do rei, eles suspeitaram da boa vontade de Davi. Então, sabe, se você parar de suspeitar, Deus está falando com alguém aqui. Se você parar de suspeitar, você vai descobrir que Deus já tem trabalhado no coração de uma pessoa. Você vai descobrir que realmente as intenções do coração daquela pessoa foram transformadas, foram tratadas por Deus. Deus já trabalhou no coração de alguém e você não sabe. Só que a pessoa fala: não, eu dou aqui minha palavra para você, eu estou querendo fazer isso. Aí fica desconfiado. Aí ontem entra em guerra, entre briga no casamento, entre briga em várias áreas da vida. Por quê? Porque fica desconfiando se realmente a intenção daquela pessoa é correta, se Deus já transformou. Então nós precisamos expandir a nossa vida espiritual, Deus tem vitórias de todo tipo para nós, mas Deus também está querendo um crescimento espiritual, um amadurecimento espiritual. Você está ouvindo? Então, escuta bem. Não seja mais uma pessoa tão desconfiada assim, sabe? Se ser desconfiado demais, isso é ruim para você, Fica sempre desconfiado. Quando alguém está querendo fazer uma coisa boa, fica suspeitando. É claro, você tem que ter um discernimento. Se você anda com Deus, já vê uma coisinha assim: opa, tem coisa errada aí. Então o que você precisa fazer? Busque a Deus, continue na presença de Jesus e fala: Deus, eu não quero mais ser desconfiado. Eu não quero mais ser tão desconfiado assim. Você está ouvindo? Mas eu quero ser guiado pelo teu Espírito. Se você tem um pedido de oração, olha lá, David Robertson. É isso mesmo, Silmar, é esse aí. Se você tem um pedido de oração, coloca aí: eu tenho meu pedido de oração. Coloca aí: eu tenho meu pedido de oração. E nós vamos orar agora. Nós vamos orar. Eu creio que Deus vai fazer algo especial nesse período de oração. Escuta bem. Sabe o que Deus está falando aqui para mim? Pessoas aqui que estavam passando por conflitos. Você que está passando... 2 tipos de conflito, 2 situações que Deus está falando aqui, Primeiro, tem gente que estava com conflito interno. Tem pessoas que estão aqui que você estava com conflito dentro de você. E às vezes a pessoa não está bem emocionalmente, e ela joga um problema dela em cima do outro. Ela não percebe, E tem pessoas aqui então que Deus está resolvendo um conflito dentro de você. E talvez o que você precisa saber agora é que você realmente estava com um conflito interno, uma questão emocional sua, que às vezes você quer jogar no outro, E tem outras pessoas aqui que realmente você estava com conflitos em relação a áreas da sua vida, situações da sua vida, Mas independente se é um conflito interno, se é alguma coisa externa, se está tendo conflito com outra pessoa mesmo, Deus está agindo e estabelecendo a paz. A paz dentro de você, a paz no seu relacionamento, a paz dentro da sua casa. Eu estou sentindo o poder do Espírito Santo. Deus está tocando você. Deus te trouxe aqui para falar: está cessando as brigas, está cessando os conflitos, está cessando também essa situação dentro de você. Porque, sabe, tem situações que são dentro da gente e a gente não pode pegar isso e jogar no outro. Você está ouvindo isso? Você está ouvindo isso? Não vai mais ter briga, vai parar as brigas. O Espírito Santo está agindo nas suas emoções. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Sabe?
tem gente boa ainda na terra, Deus transforma o coração das pessoas, Deus está respondendo uma oração e você não sabe, tem alguém que está com o coração quebrantado, que você está orando e você não sabe, né? Então, gente, vamos parar de ser desconfiado e vamos ter discernimento espiritual, porque também você não pode também sair confiando em todo mundo, não é isso que eu estou falando. Você não pode dizer, todo mundo é bonzinho. Não, né? Ele tem que ter discernimento espiritual. Mas a palavra que Deus está dando aqui é para gente muito desconfiada. Não é possível que essa pessoa mudou de opinião tão rápido. Não, por que essa pessoa está me tratando tão bem? Não, às vezes Deus está inspirando ela a ser assim, Deus transformou o coração dela, Deus colocou no coração dela te abençoar, Deus já mudou o coração dessa pessoa. Você está desconfiado, você vai dormir em paz agora. Que debaixo dessa palavra Deus está trazendo uma paz para você, sabe? Cuidado com as interpretações erradas. Tem gente que, já abençoou os seus antepassados. Tem gente aí que teve história com os seus antepassados e vai ter história com você. Davi teve gratidão a Naás. Quer dizer, Davi era alguém fiel. Davi era um homem segundo o coração de Deus. A humilhação pode levar a consequências graves, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o nosso proceder, né? Porque aqui, o novo rei aqui da história, o que aconteceu? Ele humilhou os mensageiros de Davi. Isso gerou, na verdade, graves consequências. Na verdade, foi uma guerra desnecessária. Eles começaram a se preparar para a guerra, uma guerra desnecessária. Então, nós precisamos entender que ter um discernimento espiritual é bom, mas ser muito desconfiado, isso às vezes vai nos levar a guerras desnecessárias, né? Então Deus dá vitória ao seu povo, mesmo nessa situação Deus deu vitória ao seu povo, mas na verdade foi uma guerra desnecessária, sabe? Deus deu uma vitória, mas não precisava ser desse jeito. Você está ouvindo isso? Então às vezes a esposa é desconfiada demais com o esposo, ou o esposo com a esposa, ou então alguém vai fazer alguma coisa para você, você fica desconfiado. Você fala assim, aquela pessoa sempre foi assim, agora parece que ela está mudada, mas será? Sabe? Deus não trabalha na dúvida. Você deve orar e saber, Deus, o Senhor está trabalhando no coração dessa pessoa e Deus vai responder para você, Deus vai colocar no seu coração, né? Está com dificuldade de ouvir Deus falar? Então, passe um tempo de silêncio com Deus, leia a Bíblia, né? Pede para Deus te dar línguas, novas línguas. No momento de ministração no culto, quando falar Jesus está batizando com o Espírito Santo, você já pega esse batismo aí com o Espírito Santo, pede para o Espírito Santo me enche, eu quero um lugar mais profundo, né? Aí você vai ter discernimento espiritual. E mesmo com discernimento espiritual, nós precisamos manter uma conexão com o Espírito Santo, passar um tempo de silêncio com Deus, que esse tempo faz toda a diferença na nossa vida. Então, você quer uma palavra para você? Deus, estou querendo uma resposta. Para de ser muito desconfiado. Olha aí a resposta para você. Você está desconfiando, está arrumando confusão desnecessária. Está entrando em problema desnecessário porque você está muito desconfiada. Você está muito desconfiado. Tem gente aqui que está desconfiado demais, né? Tem gente que desconfia até de Deus. Será que Deus vai me abençoar? Será que Deus vai cumprir a promessa? Para com isso, né? Esse espírito de dúvida está batendo e retirado em nome de Jesus. Tem gente que desconfia até da sombra dele. Às vezes, vamos falar a verdade, às vezes a gente está estranho, né? O profeta sempre tem que colocar no lugar, né? Mas vamos falar a verdade, às vezes a gente está estranho. Vamos falar a verdade, às vezes a gente está estranho. Às vezes a gente fica desconfiando de tudo, de todos, né? Mas às vezes não. Às vezes é Deus trabalhando no coração de alguém e você não sabe. Às vezes é você querendo agir, preparar para a briga, preparar para a guerra, mas é uma guerra desnecessária. Aqui em 2 Samuel, no capítulo 10, está falando disso. Uma guerra desnecessária. E na guerra, todo mundo perde. Na guerra tem um que ganha, claro, mas no final, todo mundo perdeu alguma coisa. Numa guerra, né, eu servi o exército. Já faz tempo já. Que Jesus abençoe, que nunca aconteça, né, nunca precise disso. Ok, numa guerra o que acontece? Falar um ganhou. Na verdade, ninguém ganhou mesmo 100%. Não. Teve perdas de vidas dos dois lados. Teve perda de tempo, teve perda financeira. Olha, Deus está falando aí com você. Para de brigar que você vai ter perda financeira. Vai ter perda emocional. Vocês estão perdendo tempo. Vai fazer uma coisa boa, né? Deus está falando isso. E Deus está falando aqui também, Se houver alguém aí querendo te beneficiar,
Não fica tão desconfiado. Considere que Deus já trabalhou no coração dessa pessoa. Considere que Deus está querendo te abençoar. Eu vou falar pela 4ª vez. Vou ser redundante, vou falar pela 4ª vez. O mundo aí fora fala, quando o santo é demais, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Mas às vezes não. Às vezes Deus trabalhou no coração de uma pessoa e essa pessoa está querendo te beneficiar porque Deus tocou no coração dela. Às vezes a pessoa foi transformada porque Deus transformou. E é Deus também que está transformando você. Se Deus não transformar a gente, eu vou falar para você, está todo mundo feio na foto. Ainda bem que Jesus é bom, né? Vamos orar? Se você não colocou ainda que tem um pedido de oração, né? Então, coloca aí, eu tenho meu pedido de oração. Você vê como que Deus é, rapaz? Estou achando que essa mensagem é para outro momento aqui e Deus vem na surpresa. Olha aí. Você que está ao vivo aí, Deus está falando com você. Então leve em consideração essas palavras. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor tem sempre a palavra certa, no momento certo. Pai, às vezes nós precisamos confessar. Às vezes nós somos muito desconfiados. Às vezes já foi tanta situação na nossa vida que a gente acha que vai ser sempre desse jeito. Mas o Senhor é aquele que está trazendo um novo tempo sobre a nossa história. E o Senhor é aquele que trabalha nos nossos corações e também transforma o coração das pessoas ao nosso redor. Pai, nós abrimos o nosso coração agora para receber as bênçãos através de pessoas. Abrimos o nosso coração também para restabelecer relacionamentos. Pai, muitas vezes o inimigo trabalha na fraqueza humana para gerar guerras desnecessárias dentro da casa, guerras desnecessárias no interior. Mas o Senhor é aquele que está nos livrando hoje de todo espírito de desconfiança. Depois eu explico. De todo espírito de desconfiança. E todo mal eu dou uma ordem agora. Bata em retirada em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor venha agir nessa mente, nesse coração. E eu quero declarar que enquanto nós estamos aqui, o Senhor está trabalhando em nosso favor. E o Senhor está trabalhando dentro da nossa casa. O Senhor está trabalhando nos nossos relacionamentos. O Senhor está trabalhando por nós em questões que envolvem a nossa vida, o nosso nome. Em nome de Jesus. Escuta bem. Quando o oficial do rei vem para conversar com Jesus, Jesus falou, pode ir. Que a hora que você chegar lá. O Espírito Santo não esquece, não. Nós não começamos assim? Pode ir, que quando você chegar na sua casa, sabe? Na verdade, Jesus falou assim, vá, o seu filho vive. Em outras palavras, quando você chegar na sua casa, seu filho vai estar vivo. E sabe o que aconteceu? Versículo 53 de João 4. 52. E perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram, ontem, a 1h a febre o deixou. Essa versão fala 1h. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele, o seu filho vive. Você está vendo? E toda a sua casa creram. E esse foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judéia para a Galileia. Sabe o que Deus está falando aqui? Enquanto você estava aqui nessa oração, essa oração se chama resposta. Essa oração se chama providência. Essa oração se chama sobrenatural de Deus. Enquanto você estava aqui, Deus já destruiu o espírito de desconfiança que estava agindo na sua cabeça. Nossa, mas eu nunca ouvi falar espírito de desconfiança. Pois é um espírito maligno que fica lançando pensamento assim, no momento da fraqueza, na sua fraqueza, né? Na fraqueza às vezes que você tem, o espírito fica falando assim, será que ele mudou mesmo? Será que essa pessoa está querendo fazer uma coisa boa para você? Será que, quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Então é espírito maligno que fica lançando palavras de desconfiança na sua cabeça. Você está ouvindo isso? E Deus está falando, já bateu em retirada agora, guerras aí na sua casa vão parar, brigas que estavam programadas já para acontecer no mundo espiritual, Deus cancelou agora, e Deus está falando, você deu uma nova chance, Deus está falando, você pode confiar, né? Deus está falando, quando a esmola é demais, desconfia que é Deus agindo. Olha aí, Deus está agindo em seu favor, você está todo desconfiado, e Deus te trouxe aqui para te livrar dessa desconfiança. Você não está mais desconfiado, não. Agora você vai ter discernimento espiritual, porque Deus transforma o coração das pessoas. Olha o quanto Deus já transformou você.
Vou falar a verdade, você era todo esquisito, toda esquisita, fazia um monte de coisa que sabia que não era certo, né? Agora Deus já está te transformando em várias coisas. Deus já transformou você. Olha como você é uma pessoa totalmente diferente agora. Então, quem sabe Deus está trabalhando no coração de alguém e você não sabe, né? Mas você deve orar, porque não é todo mundo também, né? A gente deve orar porque tem alguns que, né? Você tem que tomar cuidado. Simples como a pomba e prudente como a serpente. Mas a palavra aqui hoje é: você não deve ficar desconfiando de todo mundo, né? E você também não deve desconfiar que, senão, essa coisa aqui é muito boa que está acontecendo comigo, deve ter alguma coisa errada. Não, gente. Às vezes é Deus trabalhando em seu favor. Então nós precisamos o quê? Discernir, né? Se você está em oração, você vai perceber. Você está com dúvida? Então dobre o seu joelho e ora. Deus, o que é essa situação? Deus vai colocar no seu coração o que é a situação. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Que especial. Gente, estamos sempre aqui, 5 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar, tá bom? E no primeiro comentário fixado, eu vou deixar uma oração especial para você. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Glória a Deus. Até o nosso próximo encontro. Jesus está curando pessoas aqui. Tem uma unção de cura aí na sua vida. Tem uma unção de cura aí na sua vida. Fica esperto. Ó, tem gente que passa aqui na live e não percebe. Sabe o que acontece? A pessoa fala: nossa, eu entrei com uma dor na live. Começou a dar atenção para a palavra. Todo mal bate e retira do nome de Jesus. Aí continua falando. Daqui a pouco continua falando. Recebe cura em nome de Jesus. A hora que a pessoa fala: nossa, eu nem percebi. Entrei na live com dor e saí sem dor. Entrei doente e saí sarado. Recebe para você, recebe para sua casa, recebe para alguém que está com alguma enfermidade aí, em nome de Jesus. Tá bom? Até o nosso próximo encontro. Até lá.